Eu sou Abigail, e essa é a minha história. Nasci em Maom, uma cidade na região montanhosa de Judá. O nome Abigail possui uma origem hebraica e traz consigo um significado rico e profundo. Derivado do termo hebraico Avigail, que significa a alegria do pai, esse nome carrega uma mensagem de felicidade e afeição. Eu sou uma personagem bíblica citada no Antigo Testamento no livro de Samuel, 1, capítulo 25. Fui esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. A Bíblia descreve a história de Abigail destacando-a como uma mulher formosa, digna e de bom senso e referência de mulher apaziguadora. Ela era uma mulher formosa e sábia que amava o Senhor. Abigail foi uma mulher de Deus que salvou sua família. Seu marido era um homem ruim, mas Abigail era sábia. Por causa de sua sabedoria, Abigail ganhou o favor do futuro rei Davi. O seu marido se chamava Nabal, e ele era um homem insensato, duro e ignorante. Sem nenhuma sabedoria, muito difícil de conviver. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi no tempo da tosquia das ovelhas. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Nesse tempo, Davi estava fugindo de Saul, que estava com inveja, e não queria que Davi se tornasse rei depois dele. Davi tinha juntado um bando de guerreiros que o acompanhavam para todos os lugares onde fugia. Mas, para continuarem nessa vida, os guerreiros de Davi precisavam de mantimento. Normalmente, bandos de guerreiros assaltavam lugares desprotegidos para sobreviver. Mas Davi não fez isso com Nabal. Davi decidiu tratar bem a Nabal. Ele facilmente poderia tirar tudo o que quisesse dele, mas, em vez disso, enviou uma mensagem educada pedindo comida. Davi apelou para a generosidade de Nabal e pediu que enviasse o que pudesse. Isso não era pedir muito, porque os homens de Davi tinham protegido os pastores e o gado de Nabal de outros perigos, e não tinham roubado nada. Mas Nabal não tinha generosidade, nem sensatez. Ele se recusou a ajudar Davi e ainda o insultou. Quando Davi recebeu a resposta, ele ficou tão zangado que prometeu se vingar de Nabal. Ele juntou seus homens para matar todos os homens da casa de Nabal. Abigail sabia que tal atitude colocava em risco toda sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ele acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente cometendo injustiça. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque cardíaco quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. Entretanto, passando-se quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele veio a morrer. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal, e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Após saber que Abigail ficara viúva, Davi rapidamente enviou uma mensagem a ela, pedindo que se tornasse sua mulher. Abigail aceitou o pedido de Davi, e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Quando Davi foi forçado a fugir para Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo. Em Hebron, Abigail teve um filho de Davi, Quileabe, seu segundo filho. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi, e com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. A morte de Abigail se deu após tentar salvar Quileabe, ainda criança, de um afogamento, mas acabou se afogando e não resistiu. Aos ferimentos e morreu nos braços de Davi. O rei de Hebron lamenta a morte da esposa com um grito de dor e sofrimento.
Davi carrega Abigail ainda viva, enquanto o sangue dela escorre por seu corpo. No entanto, a israelita não resiste aos ferimentos e morre nos braços do marido. Não faz isso comigo, meu amor, diz o rei, em meio às lágrimas de dor e sofrimento. Escreva nos comentários o que achou da minha história. Se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho para ser avisado quando for postada a história de outras mulheres tão iluminadas como eu. Acompanhe toda a série das grandes mulheres da Bíblia e da história